Hello pessoas, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre uma afirmação que a gente recebe muito nas redes sociais. Estudar muito engessa? Meu nome é Gabi Cruz. Meu nome é Johnny Cruz. E você está no nosso Johnny Cast, que é um podcast que a gente conversa sobre tudo de composição. Então, Johnny, eu queria saber, assim, em primeiro lugar, você concorda com essa afirmação? Estudar muito engessa? Não. Por quê? Concordo. Por causa do seguinte, composição, eu gosto sempre de fazer analogias, né? E teve um outro vídeo aqui que a gente estava conversando sobre a analogia que eu faço sobre a música ser uma língua, assim como é o português, né? Para você aprender a compor, é o mesmo processo que você passa para aprender a escrever na língua falada, né? Só que tem uma etapa anterior a isso, né? Antes da gente aprender a fazer, a expressar as nossas ideias de uma forma sistematizada, primeiro a gente aprende a se comunicar. No português, isso quer dizer que a gente aprende a conversar, né? A gente aprende a ouvir, a entender o que alguém está dizendo e a falar aquilo que a gente gostaria de falar. Na música a gente chama isso de improvisação, né? Quando você aprende a sonoridade de uma escala, a sonoridade dos acordes, você usa aquilo para se autoexpressar, né? E para ter essa habilidade, você não precisa saber teoria musical e tudo mais. E talvez a galera ache que esse primeiro passo é o ideal para quem é músico, né? Para quem é músico, você só tem que saber se comunicar. Se você começar a entender demais as coisas, você vai ficar preso nas regrinhas e vai ficar travado. Só que isso é uma mentira, né? Porque na verdade, assim, existe um lance que acontece muito, que a galera inverte. Em vez do pessoal aprender a se comunicar primeiro, eles começam já a aprender a compor antes, né? Para depois aprender, né, o significado dos sons, dos acordes, das escalas, da pessoa ouvir as coisas e entender o que está rolando ali. E aí a pessoa ela vai aprendendo a teoria primeiro e ela vai ficando preso nas regrinhas, né? E aí já é essa de verdade, né? Mas se você segue o processo natural de primeiro saber tocar as músicas, saber improvisar, saber se expressar musicalmente e depois você começa a dar nome aos bois, que para mim a teoria musical ela serve para isso, né? O estudo da composição serve para isso, serve para você começar a entender aquilo que você já faz. Aí você não vai se engessar, você vai simplesmente ampliar o seu campo de conhecimento. Então, você acha que existe esses dois opostos, né? A pessoa que não estuda porque consegue, de uma certa forma, fazer uma simples redação, vamos falar assim, né? Uma simples música. E, ao mesmo tempo, também existe a pessoa que só estuda e não consegue colocar na prática uma música simples. Porque quer usar muita teoria. Seria isso? É aquela pessoa que, tipo assim, né, esse outro extremo do estudo é aquela pessoa que teve uma ideia, não, mas essa ideia tá errada. Não existe esse trem de ideia tá errada, né? Então é aquela pessoa que vai ficar se travando. Eu lembro que tinha um colega meu na faculdade que ele falava que estava estudando composição, né? Enfim. E aí ele ficava lá falando assim, eu chegava lá no caderno dele, o que você está fazendo? Ele está fazendo exercício aqui de como escrever a figura rítmica da forma certa. Aí eu, como assim ele? Não, é porque a haste da figura tem que ter tantos, sei lá, proporção de não sei o que, a bolinha tem que ficar dessa forma. Cara, isso não é estudar composição, isso é estudar desenho. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tipo assim, não precisa gastar tempo com isso, né? E tem isso, né? Às vezes a pessoa fica... Sem contar até que hoje em dia muita gente faz em computador, né? Nem precisa gastar tempo. Você faz no computador, mas é porque tem aquelas regrinhas, né? Tipo assim, quando você escreve, aí pra partitura, por exemplo, você coloca a clave lá no começo da partitura, aí todas as linhas vem com clave, não sei o quê. Cara, enfim, não faz sentido nenhum ficar dando... É porque você dá tanta energia, dá tanto valor para essas coisas, que aí sim, fica uma coisa chata, fica uma coisa engessada. Música não é sobre isso, é sobre você se expressar usando os acordes, usando as escalas, né, por meio do ritmo, e é sobre isso. Então, eu acho que para responder até a primeira pergunta de uma forma mais redondinha, né, por que eu acho que estudar composição não engessa? Né? Fazendo um paralelo da língua falada de novo. Depois que você já aprendeu a conversar, né? A minha filha, por exemplo, a Aurora, ela já fala português fluente, né? Fala um pouquinho de inglês, então ela já sabe se expressar, sabe falar aquilo que ela está pensando e tudo mais, né?
Se ela ficar só nisso pro resto da vida, a gente tem uma palavra para isso, ela vai ser analfabeta. Ela não vai conseguir passar simplesmente da comunicação imediata, né? E isso é ruim, né? Se ela quiser ampliar a possibilidade dela de conhecimento, de expressão, de comunicação numa proporção muito maior do que ela pode simplesmente fazer por meio da conversa, ela vai ter que aprender a ler, né? E ela vai ter que aprender a escrever. E para ela aprender a escrever, ela vai ter que aprender a regra da gramática, né? Como que você estrutura as frases, como é que você estrutura os parágrafos, né? E faz sentido você falar que o Machado de Assis, pelo fato dele ter se tornado um grande mestre do português, ele ficou mais engessado? Não, né? Quanto mais ele estudou português, mais refinada ficou a forma dele de conseguir se comunicar, de conseguir se expressar. E é o que acontece com a música, né? Até usando esse exemplo com a música, né? Por exemplo, um cara que usa muita técnica para compor é o Vinícius de Moraes e o Tom Jobim, né? O Vinícius com a letra e o Tom Jobim com a música. E assim, é uma genialidade, mas ao mesmo tempo flui, é uma música fluida, né? É uma música agradável. Então, é um cara que soube pegar as técnicas, né? Dos dois lados, né? A literatura e a música, né? Para compor, exatamente, para compor você tem que ter liberdade de se autoexpressar. Quanto mais ferramentas você tem, né? Por exemplo, se eu não sei nada de japonês, aí você fala assim, ó, daqui um mês a gente vai ter que ir pro Japão, você vai ter que se virar lá. Eu vou ter tempo de aprender, assim, os cumprimentos básicos e aquelas perguntas básicas. Então isso engessa. A falta de vocabulário que engessa. Porque eu vou chegar lá, eu vou perguntar para a pessoa, vou cumprimentar ela, vou perguntar como é que chega em tal lugar. Aí se ela fizer mais alguma coisa um pouquinho mais elaborada, eu já vou ficar perdido. E você tá falando isso e eu tô pensando muito num caso que aconteceu com seu pai, porque não só você saber se expressar, mas com quem você quer se expressar. Né? Teve uma vez que um australiano, né, fez intercâmbio e ficou na casa do Johnny. Você quer contar a história? O australiano ficou na minha casa. E meu pai não sabe falar nada de inglês. Só que o meu pai, em vez de assim, já que ele não sabia se comunicar, em vez de ele tentar ir pro básico, ele tentava puxar assunto. E eram uns assuntos assim, coisa complicada, né? Meu pai chegou assim, na Austrália é um dos países com a melhor agropecuária do mundo. Aí o cara ficava... Aí meu pai, Enfim, uma comédia, né? Então assim, você também tem que saber pra quem você quer comunicar, porque não adianta nada você tentar falar que a Austrália é um dos países com a melhor agropecuária do mundo. Por que eu vou falar isso? E fazer assim, ninguém vai entender nada, né? Exatamente. Então, eu acho que esse paralelo que eu falei do Japão esclarece muito isso. Quanto mais vocabulário você tem, mais liberdade de se comunicar você tem, né? O problema é que as pessoas querem já compor sem ter vocabulário, né? Não tem como você aprender a escrever numa língua se você não sabe como fala aquela língua. Quer dizer, tem como. Mas seria esse processo que eu estou falando aqui, de aprender a teoria antes da prática. Então você vai inverter a Dá coisa. Dá um nó na cabeça, né? Seria o mesmo que eu exigi que minha filha, que hoje tem 4 anos de idade, quando ela nasceu, que ela aprendesse a gramática antes de aprender a falar. Aprendesse a ler e escrever antes de aprender a falar. Isso não existe. Primeiro você aprende a falar. Primeiro, compositor, você aprende a tocar. Você monta sua bandinha lá, faz cover de um monte de bandinha, compõe suas músicas assim, né, por intuição, com base naquilo que você quer fazer e tal, de ouvidão mesmo, né? Primeiro você escuta muita música para depois, né? Aprende a improvisar, por exemplo, aprende como é que faz uma escala no violão e tudo, para depois você começar a aprender como é que você estrutura isso e compõe, tá? Esse é o caminho mais natural, assim. Né? Então, e outra coisa, se você fizer esse processo dessa forma, estudar composição não vai te engessar. Quem pensa que estudar engessa, aonde que está o ponto cego? Assim? O que a pessoa não está enxergando? O que a pessoa não está enxergando? Eu acho que ela está entendendo que a teoria é um monte de regra que você tem que obedecer. E o cara, assim, eu sempre falo dele, né?
Minha maior referência assim, para estudar composição, o Arnold Schoenberg, ele fala assim, as regras, elas não são leis absolutas, elas são orientações para que você chegue em um determinado resultado, entende? Então, por exemplo, se eu cismasse hoje de fazer uma música country, e adiantar eu tentar fazer a coisa na minha cabeça, não vai adiantar, porque a música country ela já tem um tipo de acordes os acordes que são utilizados, ela já tem os compassos que funcionam mais para aquele tipo de música, já tem as escalas que funcionam mais para aquele tipo de música, já tem os instrumentos musicais que são muito característicos daquilo, né? Então, não quer dizer que eu não possa evoluir isso, não possa transformar essa parada. Só que isso geralmente vai acontecer se eu já tenho domínio daquilo. Né? Eu tenho um professor, tive um professor de composição que ele deu um exemplo muito legal para falar sobre essa questão de quando é o ponto que você tem liberdade de transformar o material. Né? Ele falava o seguinte, pensa, eu moro aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, a gente gosta muito de pão de queijo e tudo mais. Né? Aí ele falou, pensa num historiador que fosse falar sobre a cultura mineira daqui 500 anos. Ele, talvez naquela época não existisse mais essa coisa de pão de queijo e tudo mais. E aí ele iria, se ele fizesse um estudo sobre como a gente se alimenta hoje, ele ia pegar as receitas que existem hoje e tudo mais, receitas de 500 anos atrás, e aí para reproduzir aquela cultura, aquela tradição, ele ia pegar aquela receita, aí ele ia ler nos livros lá que era comum que os mineiros comessem pão de queijo, com café em tal horário da manhã. Então, para reproduzir essa tradição, ele iria pegar a receita, reproduzir a receita ipsis literis, fazer aquele pão de queijo do jeito que está na receita bonitinho, fazer o café e comer no horário que a gente come. Se ele mudar isso, ele está mudando a tradição que foi passada para ele. Então, teoricamente, não pode. Esse é até um problema que existe na música erudita. A música erudita, como ela é muito presa ao passado, qualquer mudança mínima que alguém faz na execução de uma música, o povo já desce a lenha, né? De uma certa forma, eu até entendo, querendo preservar, anos e anos de cultura, sei lá. É porque a gente está lidando com uma coisa que morreu. Aquilo que morreu não está vivo. Então, ele não pode ser modificado. Se você quer reviver aquilo que passou, você tem que tentar ser o mais fiel possível daquilo que era. Só que hoje, eu não como pão de queijo com café. Eu odeio café, inclusive. Quando eu vou comer pão de queijo, eu como pão de queijo com refrigerante. Às vezes eu até parto pão de queijo no meio, coloco um presunto com requeijão. Pão de queijo com Nutella. Pão de queijo com Nutella. Enfim, então a gente que vive a tradição, enquanto a tradição está viva, a gente tem a oportunidade de poder modificar aquilo, de poder fazer do jeito que a gente quer. E por que eu estou falando esse exemplo? Eu falei do country. Eu não sou do country. Então, eu não posso já querer, vou fazer uma música country e querer fazer do meu jeito. Não, primeiro eu tenho que entender como é que aquilo ali funciona. Primeiro eu preciso entender a tradição, o tipo de instrumento que é usado, tudo aquilo que eu falei anteriormente. Aí depois que eu dominar isso, depois que eu já tiver composto várias ideias ali com aquela linguagem, e óbvio que se eu quiser, aí eu posso começar a trazer outros elementos, talvez os elementos daquilo. Eu gosto muito de rock. Então, se eu tivesse que fazer um country com a minha cara, eu poderia colocar o rock ali. Só que eu já tenho que fazer isso tendo o domínio do que é a linguagem do country, Então, o que isso significa em termos daquela coisa que eu estava falando, da regra? Primeiro eu vou entender as regras de funcionamento do que é o country, para depois eu entender que aquilo ali não é uma lei absoluta, que eu posso quebrar ela. Eles fazem essa sequência de acordes aqui, mas deixa eu tentar experimentar alguma outra coisa. Então, quando eu entendo as regras da composição, da teoria musical dessa forma, eu estou entendendo que eu vou usar elas quando elas forem úteis e vou descartá-las quando elas não forem úteis. Tem uma história famosa do Beethoven, que é muito interessante. O Beethoven, na época dele, era proibido você fazer, na hora de compor lá no papel, um negócio que a gente chama de quintas e oitavas paralelas. Não vou explicar o que é isso não. Mas era proibido você fazer isso lá nas suas peças. E aí ele mostrou uma peça para um amigo dele e o amigo dele falou assim, não, mas está errado, Beethoven. Não sei se eu falei Mozart, é o Beethoven. Não, eu falou Beethoven. Eu falei Beethoven mesmo, Ele falou, tá errado, porque você não pode usar oitavas paralelas. E ele fez um trecho lá usando oitavas paralelas. Aí, assim,
qual o desfecho dessa história? A gente não sabe direito, né? Não tem registro do que aconteceu depois, mas existe um manuscrito do Beethoven onde ele faz vários exemplos usando oitavas paralelas. E no fim da folha ele escreveu assim, seu idiota. Né? Então isso é uma coisa muito interessante. Os grandes mestres da composição, os grandes compositores, é característica deles quebrarem as regras. Né? Você vai ver o Bach quebrava a regra o tempo inteiro. O Mozart quebrava a regra. O Bach era aquele que colocava o nome dele como assinatura também? Não, ele não colocava o nome dele, é o contrário. Não, das... Teve uma música que ele fez com... A melodia era o nome dele. Pois é, aí você pensa, como que você faz isso? Dominando as regras, né? As técnicas. Exatamente. Então, tipo assim, esses caras, os caras que são gênios mesmo, são aqueles que... eu tenho um livro que chama A História dos Grandes Compositores. A maioria daqueles que os caras falam que são os geniais, que foram os geniais, os caras que, né, criaram uma coisa nova, eram os caras que no tempo deles eram tidos como que faziam música muito ruim, porque tava quebrando as regras, não tava fazendo aquilo que funcionava, aquilo que era ensinado. Justamente por causa disso, eles queriam fugir daquilo, né? Só que eles só tinham capacidade de fazer isso porque eles tinham entendido as regras. Né? Então não tem como você ser um bom compositor se você não entende as regras primeiro, entendeu? Depois você vai quebrar isso, depois você vai entender, isso aqui eu vou usar, isso aqui eu não vou usar. Né? E aí eu acho que o grande calcanhar de Aquiles, do que a gente estava conversando aqui, da pessoa que acha que estudar engessa, é porque a pessoa acha que estudar vai fazer com que ela fique presa nas regras. Então ela não entendeu esse princípio básico, que as regras... Você acha que às vezes elas já estão presas nas regras? Tipo assim, às vezes a pessoa olha, estudar muito engessa, mas na verdade se ela está olhando isso é porque ela já está presa hoje? Ela já está presa numa regra, que é estudar muito engessa. Verdade. Então ela acha que se ela estudar, ela vai ficar engessada, sendo que ela já está engessada em achar que ela não deve estudar. Né? Então eu acho que sim. E quem pensa assim... tá assim, assinando o atestado de analfabetismo musical pro resto da vida. O que isso quer dizer? Essa pessoa ela vai ter o mesmo nível de possibilidade de conhecimento do que um analfabeto no português. O analfabeto no português, o grande problema dele é que ele vai ser, pro resto da vida ele vai ser limitado em termos de conhecimento. Porque ele nunca vai poder pegar um livro por conta própria, né? Ele nunca vai conseguir fazer exercícios, né? E ele nunca vai conseguir fazer essas coisas, ele vai ficar limitado ao que ele consegue lembrar, né? Ao que ele consegue aprender ou exercitar por meio daquilo que ele fala. E para a música é a mesma coisa, a pessoa que ela não busca estudar, ela vai ser esse analfabeto, essa pessoa que o conhecimento dele vai ser sempre limitado. E uma pessoa assim, para crescer então, né? Como compositor e tal, de quanto em quanto tempo ela tem que estudar? Dá um pouquinho assim de dicas, né? Assim, o que ela faz? Quem já me segue aqui no canal há algum tempo já me viu falando disso algumas vezes, né? Para mim existem os 3 pilares do estudo de um compositor. Na verdade é um estudo de um músico. Todo músico tem que estudar baseado nesses 3 pilares, mas como eu falo aqui focado em composição, né? Os pilares são compor, performar e escutar a música ativamente, né? Compor é isso, todo dia você tem que criar alguma coisa, né? Nem que seja, né, criar uma melodiazinha cantarolando mesmo, né? Todo dia você tem que ter essa prática de criar, todo dia você tem que ter a prática de performar. O que isso quer dizer, Johnny? Quer dizer que você vai tocar alguma coisa no seu instrumento ou você vai cantar alguma coisa. Todo dia você tem que fazer isso intencionalmente, né? Então eu sempre pego ali as peças que eu sei tocar no violão, treino elas. Todo dia. Sempre toco alguma música minha ou de alguma pessoa, estou sempre fazendo isso diariamente. Né? Se eu fosse mais cantor, por exemplo, né, eu ia ter diariamente meu tempo de estudar. Né? E eu não estou falando de estudar técnica, eu estou falando de cantar um repertório. Tá? E a outra coisa é escutar música ativamente. Todos os dias eu escuto música, eu estou estudando, como eu falei, o livro lá dos compositores, então todo compositor que eu estou lendo, eu vou escutando as peças deles, né? Às vezes eu estou fazendo tarefa de casa aqui, lavando louça, eu ponho ali a caixinha do lado,
ponho a música para ouvir e fico prestando atenção, né? Não é assim, não é pra música ser fundo, como é que fala? Trilha sonora. Trilha sonora. Do momento de lavar louça. Não é isso não, eu ponho lá e fico prestando atenção na melodia, o que está acontecendo aqui. Ah, ele usou esse tema, agora ele repetiu esse tema. Ah, olha só, os acordes. Ah, que ele está fazendo, né? Hoje, graças a Deus, eu já tenho uma habilidade assim, de percepção muito mais apurada. Então eu já sei, que ele está fazendo um acorde da tônica, que ele está fazendo um acorde tal. E é engraçado você estar falando isso, eu tô lembrando de uma pessoa que uma vez me falou assim, que eu queria muito aprender a fazer segundas vozes. E a pessoa falou assim, você só vai aprender a fazer segundas vozes no momento em que você ouvir outras músicas e começar a fazer segundas vozes e errar. Acho que foi você que falou isso? Não. Acho que não, então. E aí, tipo assim, num primeiro momento eu achei meio nada a ver, porque se eu não sei fazer segundas vozes, como que eu vou ouvir outras músicas e tentar fazer segundas vozes se eu não sei fazer? Só que, de alguma forma, isso fez sentido pra mim. E eu comecei a ouvir, eu comecei a errar. Gente, eu cantava tão mal. Assim, e eu acho que eu canto bem, mas eu tava tentando fazer a segunda voz. E eu tava cantando mal, eu errava sempre. O John ficava rindo da minha cara, tipo assim, nossa, tá tudo errado, tá super desafinado e tal. Só que eu não sei explicar, mas em algum momento parece que virou uma chave na minha cabeça e eu comecei a fazer de verdade, assim, fazer a segunda voz legal, às vezes assim, de uma vez, sem nem pensar antes. Então, isso que você tá falando também é muito legal, porque às vezes a pessoa fala assim, tá, John, você tá falando, mas pra você é fácil falar. Você já tem faculdade, você já tem know-how, blá blá blá. É muito simples pra você fazer isso, né? Lavar uma louça e prestar atenção no que a música tá fazendo. Mas ainda que você não tenha esse domínio todo, se você começar a fazer isso como exercício, eu acho que uma hora vai cair a chave, assim como tá sendo pra mim, né? De pegar a segunda voz, assim, de primeiro, de conseguir fazer um negócio afinadinho, né? Eu vou aproveitar o gancho que você tá falando e falar que o seguinte, né? Um princípio para você lidar com esses 3 pilares. Você vai lidar com eles com base naquilo que você tem de conhecimento. Então eu consigo ouvir uma música e prestar atenção na melodia, saber até a escala que o cara está usando, as notas, saber os acordes. Você, pode ser que você não saiba nada de música, mas sabe o que você pode analisar? Qual que é o instrumento que está tocando? Agora está tocando um violino. Isso é um estudo importante, é o estudo de timbres que a gente fala, né? Você saber identificar instrumentos musicais diferentes. Outra coisa que você pode fazer é entender a forma da música. Essa melodia aqui, ele cantou lá no começo, ele está cantando aqui de novo. Então ele repetiu essa melodia. Isso você já consegue fazer. Mesmo sendo um leigo, né? Se você escuta lá, né? Sei lá. Parabéns pra você. Pode ser isso também, né? Você percebe. Não, pega outra. Não, é que eu ia falar da música clássica nossa aqui do Brasil, a Garota de Ipanema, né? Só que eu esqueci como é que Olha aqui. essa melodia. Fiz ela. Aí depois olha o que canta logo em seguida. Ele canta a mesma coisa. Literalmente. Então ele cantou 2 vezes a mesma melodia. Aí depois o que ele faz? Essa melodia é igual à primeira? Não. Então aqui ele está cantando uma outra coisa. Então uma outra parte, entrou uma outra parte da música. Aí o que volta? Isso que ele fez no final é o que ele tinha feito no começo. Então aqui ele fez uma coisa na primeira parte, fez uma segunda parte e estou voltando na primeira. Então, isso é uma coisa que é o estudo da forma musical. Então você vai aprendendo a estrutura da música. Né? Essa coisa de segunda voz que você falou, um exercício muito besta de você fazer é ouvir uma música, prestar atenção no que a pessoa que está fazendo segunda voz está fazendo e imitar ela. Se você fizer isso 1, 2, 10, 20, 30 vezes, com 30 músicas diferentes, 50 músicas diferentes, você vai começar a fazer segunda voz de forma intuitiva. Até playback também, tem muito playback no próprio YouTube, que é só o back, né, que tá. Então você pode treinar assim, né? Exatamente. Então você vai fazendo isso com várias músicas, aos poucos aquilo começa a virar uma linguagem sua e você já começa a conseguir fazer isso mais intuitivamente. Então tudo isso que a gente está falando aqui são coisas que você não precisa saber muito de música para conseguir fazer, mas são conhecimentos musicais. É porque a galera também tem mania de rejeitar isso, né? Só escutar música não é estudar música. Não é estudar música. Só tocar música não é estudar música.
Se você tá só tocando uma música e cantando uma música, você tá estudando música. Já diria o Jacob Collier, né? Já diria o Jacob Collier, exatamente, né? Se você tá só cantarolando uma coisinha aqui, vai ficar... isso não é estudar música, é estudar música. E esses três pilares, na verdade, esses três pilares vêm do Keith Swanwick, que é um dos maiores pedagogos musicais, assim, né? Ele é muito citado nas faculdades e tudo mais. Ele fala que só importa, para você crescer na música, só importa você lidar com essas três coisas. Aí você pode até falar, uai, mas onde que entra o estudo da técnica aí, Johnny? Eu sou guitarrista, eu sou cantor, a gente sabe que técnica importa. Técnica importa desde que ela seja uma serva disso aqui. Você não tem que ficar estudando técnica pela técnica, senão você vai virar um robô. Aí sim você vai ficar engessado, né? Você vai solar, já viu? Eu sou guitarrista, né? E às vezes quando uma pessoa está aprendendo guitarra do jeito errado, que é o jeito que a maioria das pessoas aprende guitarra no Brasil, né? A pessoa, você fala assim, faz um solo aí a pessoa pega um desenho da escala e fica assim, tom, tom, tim, tim, pom, 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 pim, pom, pom. Ele não tá entendendo o que ele está fazendo, ele só está pegando o desenho ali e fica mexendo nas notas dentro do desenho. Isso não é improvisação, isso é robô, você entendeu? Você aprendeu aquilo ali. E quando eu comecei a estudar guitarra, quando eu era mais novo, a galera aprendia muito licks, né? Ainda tem isso, né? Licks são frases. Então o cara falava assim, não, olha essa frase que eu aprendi. Aí você ficava aprendendo um tanto de frase pronta de guitarristas famosos. E aí quando a pessoa ia solar, em vez dela se expressar, ela ficava repetindo essas frases de guitarrista famoso. Como usar aquelas frases, né? Aí pra mim esse é o típico papagaio, né? O cara só repete o que os outros fazem. Então não, na verdade você tem que usar a técnica para servir, né, a composição, a performance e a audição das músicas. Então, se eu estou aprendendo a performar uma música, né, tive dificuldade em um determinado trecho, aí que você vai recorrer à técnica. Qual técnica eu tenho que buscar para me ajudar a executar isso aqui? Né? Em aula de canto, a gente já fez aula de canto junto, né? Acontece muito isso. Às vezes a professora pede para você trazer uma música, aí tem um determinado trecho lá que ela vê que você está com dificuldade. O que ela vai fazer? Ela vai parar tudo. Né? Ela vai parar tudo e vai te mostrar. Para você melhorar isso, vamos fazer tal técnica. E aí às vezes você vai ficar várias aulas treinando aquela técnica para melhorar aquele trecho daquela música que você estava querendo aprender. Então em aula de canto já se faz do jeito certo, olha só que interessante, né? E é assim que você vai estudar a técnica, entendeu? Técnica para composição, né? A técnica da performance ela tem a ver muito com o que você faz na mecânica, né? Mas a técnica para composição ela tem muito a ver com a teoria, como você usa o material, como você usa o acorde, né? Então você está compondo uma melodia e você fala assim, nossa, eu queria tanto saber como eu coloco os acordes nisso aqui, né? Então, qual que seria a técnica para isso? Você estudar harmonia funcional, né? Pegar lá na internet, tem um tanto de livro de harmonia funcional. Como você harmoniza, né? E aí entra a internet nesse quesito também. Uma dica legal para como você pode usar o YouTube para te ajudar. Você não pode usar o YouTube de forma a ficar vendo os vídeos lá e vai embora. Fica vendo um vídeo atrás do outro e não tem foco nenhum. O ideal é você usar esses vídeos, usar o conteúdo da internet justamente para te ajudar na hora que você está precisando. Igual isso aí. Como que eu faço para harmonizar uma melodia? Vai lá no YouTube e pesquisa como eu faço para harmonizar uma melodia. Vai ter vários vídeos, inclusive aqui no meu canal, né? Então aí você está tendo foco, você está direcionando a forma como você está estudando, entendeu? E a parte da apreciação é a mesma coisa. Quais são as técnicas que a gente estuda de apreciação? É o que a gente chama de percepção musical. Então é você ouvir os acordes e começar a decorar o som deles, né? E aí um exercício basicão é você pegar uma música que é muito fácil, né, que você sabe que tem poucos acordes e tudo mais, e começar a tentar tirar aquilo de ouvido. Pega o seu instrumento no início, você vai precisar do instrumento. Pega o seu instrumento, ouve lá, qual que é o acorde que está aqui? É esse acorde aqui. Né? O que você está fazendo? Você está aprendendo a ouvir o que está rolando lá e já trazer ele para o seu instrumento, reproduzir, tentar. A primeira música que eu aprendi na vida, assim, de violão, eu demorei quase um ano para pegar ela,
E eu ia catando as notinhas, eu cantava lá, pá, aquela música que eu... Toda vez eu toco. Eu aprendi sozinho, eu não sabia nada de teoria, nada de nada. O que eu fazia? Eu ia escutando a música lá, a fita, e era fita cassete, fita de vídeo, né? E aí eu ficava vendo a mão do cara também, como é que era. Eu tentava imitar o que ele estava fazendo na mão de forma que soasse parecido. Foi assim que eu peguei minha primeira música. Então, é um treino, né? E essas pessoas que ficam pegando cifra pronta, que não necessariamente está certo, né? Porque às vezes tem umas cifras assim que a pessoa já tira na internet, né? Mas que quando vai ver não tá tão certo assim, não. Eu diria que é melhor do que nada. Pode até pôr o meme lá, melhor do que nada. Né? O mais importante é você tocar, entendeu? Pega a cifra errada mesmo, depois você vai refinando isso, né? Mas não fica se podando, tipo assim, eu tenho que achar o melhor material, o mais perfeito. Porque no fim das contas, não existe nenhum material perfeito. Eu tenho ali um livro ali do songbook do Tom Jobim, né? Que foi ele mesmo que escreveu as partituras. Você vai ler a partitura lá, não condiz com o que ele canta no real, né? Não é nem porque ele fez errado, é porque na hora que ele canta, ele faz diferente, ele interpreta diferente, entendeu? Então, aquilo ali é só, a cifra, a partitura é só um primeiro caminho do que você pode fazer. Quem é de música erudita vai me bater me ouvindo falar isso, porque na música erudita não, você tem que executar exatamente o que está na partitura. Mas é aquilo que você falou também, a gente está lidando com uma tradição, né? Então, realmente é uma tradição. Exatamente. Mas só para eu fechar esse ponto, né, das dicas sobre o estudo, então falei dos pilares, falei dessas coisas, aí você perguntou também sobre quanto tempo né, que você tem que estudar. Eu sempre digo que se você tem 5 minutos no dia, então estude 5 minutos, entendeu? E aí vem a lei áurea, a regra mor, para que você avance nos seus estudos musicais. Estude todos os dias. Essa é a principal regra. Hoje eu só consigo estudar 5 minutos, então estude 5 minutos. Entendeu? Consigo estudar meia hora, estuda meia hora. Consigo estudar 1 hora, aí já está melhorando, né? Porque obviamente, quanto mais tempo você conseguir estudar por dia, melhor. Mas estudar 5 minutos por dia é melhor do que não estudar nunca. Ou estudar só um dia na semana. Sim. Ou estudar só 3 dias na semana. É porque o nosso cérebro ele funciona por reforço. Então tem que ter um reforço diário das coisas. Aí você pode até dizer, né? Mas você não falou dos 3 pilares, Johnny? Como é que eu vou estudar esses 3 pilares 5 minutos só por dia? Se você só tiver 5 minutos, você vai estudar um pilar cada dia. Num dia você estuda performance, no outro dia composição, no outro dia apreciação. E vai variando, né? Legal. Aí se eu tenho 10 minutos já é melhor, porque aí dá para você estudar 2 desses pilares por dia. Então num dia eu estudo composição, performance. No outro dia eu vou estudar apreciação e composição. No outro dia eu vou estudar performance e apreciação, né? Então já vai melhorando, né? E estudar apreciação não precisa ser nada demais, assim, fantástico não, gente. As músicas hoje em dia, geralmente elas têm 5 minutos. Então você vai parar e vai ouvir uma música por 5 minutos prestando atenção, né? Um papel ali na mão para anotar alguma coisa interessante que você percebeu. Para performance, as músicas que você pode tocar, geralmente elas vão ter 5 minutos. Então toque uma música em 5 minutos, né? Composição. Eu não vou conseguir compor muita coisa em 5 minutos. Você não vai conseguir compor uma música completa. Mas uma melodia que tem início, meio e fim, você consegue. E na verdade, ao longo do tempo, você vai concluindo a música, né? Você não tem que fazer isso em um dia só. Exatamente. Faz um pouquinho da música aqui num dia, faz um pouquinho no outro dia, né? A música da Aurora que você está querendo fazer, você começou quando ela nasceu, não foi? Comecei quando ela nasceu. Tem 4 anos. É verdade. Eu estou fazendo uma música para minha filha. Eu comecei ela quando ela nasceu e estou terminando agora. Mas enfim, então... a regra é essa, estude todos os dias, nem que seja 5 minutos. Eu acho que assim, o tempo ideal para uma pessoa normal, uma pessoa que é muito atarefada, que tem muita coisa para fazer, é 30 minutos por dia. 30 minutos por dia. Se você estudar 30 minutos por dia por 1 ano, cara, você já vai sair na frente de quase 100% dos compositores brasileiros, né? Dos músicos em geral também, né? Porque eu acho que essa é uma classe que não estuda muito, não, né? Será que eu tô certo? No Brasil, a gente tem um compromisso com a mediocridade e com a falta de estudo.
Eu acho que às vezes nem é. Eu entendo essa coisa, né? De ter compromisso com a mediocridade, mas eu acho que também é uma questão de, às vezes, de procrastinação, de preguiça mesmo, né? De se acomodar com o que já tem, né? E é para ajudar nisso, tem um insight aqui também, o livro Tríade do Tempo, do Christian Barbosa. Não tem nada a ver de música não, tá, gente? Mas é um livro sobre produtividade. Eu recomendo, assim, de olhos fechados. Mudou minha vida mesmo, assim. Hoje eu posso dizer que 80% do meu tempo eu estou fazendo coisas importantes para mim, né? E aquilo que é urgente, às vezes aparece alguma coisa urgente para fazer, mas é raridade. E o brasileiro, ele tem a mania de viver o inverso disso. 80% você está lidando com o que é urgente e 20% você está fazendo o que é importante para você, né? Então é um livro que vale muito a pena de ler, assim. Excelente. Ajudaria muito para os estudos. Excelente. Então, muito obrigada a você que ficou até aqui, que ouviu o nosso papo. Espero que você curta aí todas as dicas, né? Tudo que o Johnny falou. Comenta aqui embaixo o que você concorda, o que você não concorda. Dá uma curtida também se você gostou. E segue a gente, né? Isso. Segue aqui, se inscreve aqui no canal, tá? Ativa o sininho. Não sei se o sininho funciona direito não, mas é para você não perder aí depois os próximos vídeos. E também, se você quiser dar sugestão de temas, olha, falem sobre isso, sobre aquilo, fiquem à vontade. A gente está aqui também para receber vocês aí, poder compartilhar um pouquinho, conversar sobre o que vocês querem ouvir. Isso. Beleza? Por favor. Valeu, gente. Até mais. Valeu, até mais.